O governo admitiu oficialmente, nesta terça-feira, o maior rombo fiscal da história do país. O rombo é resultado de descontrole de gastos, políticas equivocadas de desoneração e queda de arrecadação causada pela recessão. Eu estou aqui no estúdio já com o meu colega, o comentarista de economia do Jornal da Globo, Carlos Alberto Sardenberg, e já junto de nós eu gostaria de agora demonstrar para vocês um gráfico, que é um gráfico às vezes difícil da gente imaginar que tenha acontecido, Sardenberg. Entre 2011 e 2015, o governo conseguiu transformar um superávit de 128 num déficit de 51 bi, Sardenberg. E você veja que é uma queda muito forte, e se você considerar do 128 até o 52, significa que deixou, quer dizer, sobravam 128, não sobram mais 128 e faltam 52. Então o buraco, na verdade, desse período todo é 170 bi. E sendo que esse 52 aí, 51,8, essa é a melhor hipótese ainda, né? Todas as metas foram revisadas este ano, Sardenberg. Você tem os números para nós também. E você veja que mostra, assim, um descontrole, né? As agências internacionais... Essa que a gente queria agora, pedir para o nosso pessoal das artes gráficas mostrar agora, sim, as metas fiscais de 2015. Então você veja, quer dizer, como é que é possível? Começou o ano, quer dizer, quando você começou a trabalhar no orçamento de 2015, a previsão era um superávit de 66. Depois, na primeira revisão, baixaram para um superávit de 8. E depois caiu aqui, ó, um déficit. Quer dizer, então você imagina, você começa o ano, imagina uma empresa, né? Começa o ano prevendo um baita de um superávit e termina o ano com um baita de um déficit. Se fosse empresa, estava todo mundo demitido. Todo mundo quebrado. Agora, na sua primeira resposta, Sardenberg, você já deixou sugerido que mesmo esses 51 bilhões, talvez não sejam 51 bilhões. Na verdade, essa aqui é a melhor hipótese. Por quê? Veja só, o que não está contado aqui. Então, vamos ver. O governo está contando com uma receita do leilão de hidrelétricas de 11 bilhões, quase 12. Esse leilão depende de uma medida provisória que está para ser votada na Câmara dos Deputados e no Senado, e não foi votada ainda. Além disso, tem as pedaladas, é o dinheiro que o governo já deve para os seus bancos públicos. Ele deve, isso aí já está devendo, tem que pagar em algum momento. Mas isso então, não é estimativa, sabe-se. Exatamente. O resultado é que, se você botar isso aqui, ó, essa receita é implausível e essa dívida é certa, nós estamos falando, na verdade, não é de um déficit de 50, é de 100 bilhões. O dobro do que foi anunciado. Exatamente. Sardenberg, o ministro da Fazenda falou hoje. Vamos ouvir o que o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse e a gente volta a conversar sobre o assunto. Evidentemente, houve, vamos dizer assim, uma aceleração nos gastos que a gente agora tem que equilibrar. Nós temos que agir rápido. É fundamental que se convirja para uma solução para o orçamento de 2016, porque é ele que vai trazer a confiança e nós temos que, obviamente, ter uma barganha clara. As pessoas entenderem se o governo pede para ter mais impostos, por quê? Para onde que a gente quer ir? O que a gente vai fazer em relação aos gastos? Então, evidentemente, tem que ter uma sinalização também da trajetória do gasto para frente, para as pessoas terem a confiança de participarem em um esforço fiscal, um esforço também, às vezes, tributário, para o Brasil voltar a crescer. Sardenberg, o que me impressiona na fala do Joaquim Levy é que ele me parece o único no governo realmente com um senso de urgência, eu diria de emergência do que está acontecendo. Politicamente, ele não consegue andar no que ele disse, acabou de dizer a todos nós, todo o nosso público acabou de ouvir, ele não consegue andar no que ele quer. E você não vê o governo como um todo, os ministros e a pessoa da área política empenhado nessas votações, né? Esta semana mesmo, você veja, agora mesmo, o que o governo perdeu e já é para o orçamento de 2016. O leilão das hidrelétricas, a gente estava falando, depende de uma medida provisória que está no Congresso, não votou. A CPMF, depende... Ninguém acha que vai ser aprovado esse ano. E aí o próprio governo diz, acho que não vai dar e tal, não sei o quê. A outra lei que está no Congresso e que também não está andando, que é aquela famosa lei da repatriação dos recursos, depende também do... E finalmente, William, isso aqui é gravíssimo, a DRU, que é a desvinculação de receitas da União. Isso aqui é o seguinte, o governo ele tem despesas obrigatórias. Por essa desvinculação, 30% dessas despesas obrigatórias são separadas e o governo age como quiser. É o principal instrumento para administrar o orçamento e fazer a economia. Essa DRU era para ser votada agora.
não foi votada. Tem que ser votada na Câmara e no Senado. Ou seja, provavelmente não vai ser votada esse ano. O governo entra em 2016 sem esse poderoso instrumento. Agora, veja, na mesma declaração, que é bastante longa, normalmente a gente não põe um ministro ou qualquer outro ministro falando tanto tempo como nós fizemos agora, porque é muito importante o que ele disse para a sociedade brasileira. Ele diz o seguinte, se não houver um esforço rápido, não há volta da confiança. A palavra que ele sublinhou, você vê essa confiança voltando, Salimberg? Não, não vejo não, porque você não vê essas coisas acontecendo e não vê empenho da presidente, dos seus principais ministros em fazer isso. Parece que a presidente está só preocupada com a política, com a Lava Jato, com as consequências da Lava Jato, e a economia está desandando. As agências já andaram falando hoje que a credibilidade do governo é cada vez menor. Salimberg, muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos.